Fala, galera, vamos acompanhar aí o jogo aberto. O Palmeiras goleia o Vitória e já pensa no derby de domingo pelo Paulistão. E o Palmeiras tem caminho livre por áreas após Fluminense não cobrir proposta. Vamos ver como está aí o andamento das negociações do Verdão no mercado da bola. Edu Dracena, falando em diferença, como muda o time quando ele vem com as peças completas, quando ele vem inteiro? Porque várias equipes, inclusive o Palmeiras, se apresentaram com times mistos, mesclando, poupando, fazendo aquela dosagem física. E ontem me pareceu um Palmeiras, não pelo resultado, mas pela disposição em campo, mais próximo do que será no ano todo. Renata, disposição e postura, né? A gente viu desde o início do jogo a postura do Palmeiras querendo fazer um jogo diferente do que vinha fazendo. Então a gente viu os jogadores uma postura totalmente diferente, sendo aguerrido, marcando em cima, não dando espaço. É claro que quando você faz 2 gols de bola parada, isso acaba facilitando. E o terceiro gol é muito simbólico, sabe, Renato, para mim, porque muitos aí falam que só fica dando chutão para o lançamento. E a gente viu quando coloca a bola no chão, né, o Andreas Pereira, juntamente ali com o Pequerez, o pessoal tudo ali, saiu um golaço. Né, o Maurício foi lá no final e fez o gol. Então, isso mostra que o trabalho ainda está sendo feito, ainda não é da noite para o dia que você consegue, de repente, implantar uma nova forma de jogar. E eu fiquei muito feliz no início quando eu falei do Sousa e também do Maurício. Gostei da postura dele, voltando para marcar, ajudando o time. Então é isso que a gente sempre está cobrando dos jogadores do Palmeiras. A atitude. E ontem teve atitude. E o Maurício ontem não teve a sombra de Rafael Veiga também, de repente, né? Agora está mais tranquilo ali para ser titular. Cicinho, quem jogou muita bola foi o Andreas Pereira. É um jogador que o torcedor palmeirense depositou muita confiança, principalmente quando chegou no Palmeiras, né? Falávamos, até nós aqui falávamos, pela qualidade dele, a cereja do bolo. E tudo requer um tempo. O Vitor Roque precisou de um tempo para se adaptar, para se tornar esse jogador importante no Palmeiras. E o Andreas é jogador a nível de seleção. Lógico que precisa mostrar mais, mas já deu para ver que a postura dele, o comportamento dele, essa genialidade dele já está começando a aparecer assim como ele tinha no início no Flamengo. Ronaldão. Nossa Senhora. Qual Palmeiras se apresentará em Itaquera? Nossa. Aquele que enfrentou o Novo Horizontino ou esse de ontem que goleou o Vitória? Ah, é o Palmeiras, não é o Real Madrid, né? Porque o que eu tô escutando aqui parece voltou, que... hein? Não, parece o campeão voltou. Meu, acabou... Estamos em fevereiro. Nossa, no Já meu comentário acabou? do jogo do Inter na internet, ele falou assim, parece o Real Madrid também. Eu não sei o que está acontecendo com vocês. O Corinthians ganhou um título, agora vocês ganham um jogo, vocês fazem uma festa. Não é assim, é jogo gente. a jogo, irmão. O futebol é jogo a jogo. Mas e aí, que Palmeiras que você imagina que vai aparecer lá nos seus domínios? Ontem eu já vi pelo semblante do Abel e pela coletiva do Abel, um Palmeiras com medo do Corinthians de novo. Mais um ano com medo do Corinthians. O futebol é jogado na Maria Pescado, tem que ter medo. E outra, o jogo contra o Corinthians é jogo diferente. É postura, atitude dentro do campo. Meu Deus do céu. Cobrança, cara. Aprendeu que é o derby. É o derby, velho. Mas é o isso derby para tudo. O derby já começou aqui no jogo aberto, hein? Não é assim, Olha não. lá, ó. É guerra, tem domingo é guerra guerra, mesmo. torcida. Aliás, a torcida em pouco número, hein? Pouca gente. Eu sei que é Barueri, meio de semana, aquela coisa toda, mas um 5-1 merecia mais gente, Eu né? concordei aquela faixa ali, viu, Renato? Fora Barros. Não, eu achei que tava tendo protesto, alguma Não, coisa. não Não foi concordo isso aí, ninguém que não. aconteceu, Acho não que a foi ninguém. Murilo Eles tavam com medo da defendeu o chuva. Anderson Barros publicamente. Todo mundo ali defende. Eu acho que o trabalho dele, é claro que tem erros e acertos também. Mas acredito que acertou muito mais do que errou. Então acho que o trabalho dele é um trabalho de muito tempo e a gente já viu que pode produzir muito mais. Olha, eu vou ser muito profissional agora, mas muito mesmo, e posso me arrepender. Mas que jogaço. Goleia em Barueri. Daqui a pouco tem informações também do Ares. O que eu tenho a dizer é, não é com ansiedade que se constrói equipas competitivas. Não é com ansiedade que se constrói equipas competitivas. E o Palmeiras, nos últimos 10 anos, falo mais ou menos que é o que eu mais conheço nos últimos 10 anos, é um clube que vive de processos. E acho que os resultados não têm sido tão maus assim. Portanto, temos que confiar uns nos outros, temos que confiar na nossa torcida, a torcida tem que confiar no treinador, o treinador tem que confiar nos jogadores, os jogadores têm que confiar na torcida, a torcida tem que confiar na direção, a direção tem que confiar no treinador. Eu vejo que foi determinante no jogo foi a imposição. O Palmeiras veio para um jogo de imposição física,
onde eles ganham, fazem um gol na bola parada e depois no outro bate e rebate a bola, eles ganham a disputa de novo, o Gomes faz o gol e aí no final do primeiro tempo, outra bobeira nossa, ninguém gosta de perder, quanto mais numa situação de um placar elástico. Sobre a janela, o Abel tem 40 milhões por mês de folha e toda coletiva ele pede mais jogador. Então não adianta eu vir aqui ficar chorando pedindo jogador e saber da realidade do Vitória. Números, então, olha aí, do Andréas Pereira, hein? Estilo das assistências do Andréas no Palmeiras. Então, contra o River, um escanteio e o gol do Gomes. Contra o Atlético e contra o Vitória, também cobranças de escanteio, Flaco e Murilo. Ontem ainda teve bola rolando para o Alan e ainda bola rolando também para o Sousa. Então 60% das assistências foram de escanteio. Curioso é que ontem a jogada mais bonita foi uma pré-assistência, né? Para o gol ali do Maurício. Bom, Abel falou para um confiar em um, outro confiar no outro. Eu confio no espn.com.br e também no Vladimir Bianchini. E já está no nosso site, Vlad, aquela informação da proximidade do acerto, então, do Palmeiras com Arias. Você pode atualizar isso pra gente, Vlad? Bom dia. Já tá ouvindo a gente, Vlad? Tá, né? Então vamos lá. É isso, Bruno. Um grande abraço para você, para o pessoal do estúdio, também para os fãs de esportes. O Palmeiras está muito próximo de contratar John Arias, jogador do Wolverhampton. Isso porque o Fluminense tentou fazer uma oferta, mas o valor era inferior em relação ao que o Verdão ofereceu ao clube inglês. Enquanto o Palmeiras ofereceu cerca de 25 milhões de euros, 155 milhões de reais, o Fluminense teria oferecido um valor por volta de 20 milhões. Com isso, o caminho está aberto para o John Arias assinar contrato com o Verdão. E além do John Arias, o Palmeiras está no mercado em busca de outros jogadores. Está tentando o zagueiro Nino, mas informação do espn.com.br é de que o clube russo não vai liberar o jogador no momento. O Fluminense também se interessava por ele, agora ele só deve sair no meio do ano se o clube russo quiser liberar o jogador. Além disso, se o Palmeiras não conseguir o Nino, tem uma outra opção, que seria o Igor Júlio, zagueiro do Brighton, jogador que nunca atuou profissionalmente no Brasil, fez a carreira toda na Europa, mas que também interessaria o Palmeiras. O Verdão, como a gente está falando, segue muito ativo no mercado, tentou 2 jogadores do Botafogo, o volante Danilo e também o Montoro, argentino de 18 anos, uma das grandes revelações do futebol argentino, mas o Botafogo não deseja liberar nenhum dos jogadores ao Palmeiras. Mas a gente sabe a situação econômica do Fogão, todos os problemas internos, questões de pagamentos, então pode ser que nos próximos dias a gente tenha novidade. Dentro de campo, essa vitória deu uma tranquilidade para o Palmeiras, que agora está na 2ª posição do Campeonato Brasileiro, de forma interina. Pode ser que termine um pouco abaixo no final da rodada, se prepara para um derby importantíssimo pelo Campeonato Paulista contra o Corinthians, pode garantir a vaga na 2ª fase, e a melhor notícia é a volta do Lucas Evangelista, que ficou no banco de reservas e pode em breve retornar aos gramados. Bruno. Vlad, a gente segue acompanhando a história do Arias e dentro do Sport Center a gente volta então com as novidades, tá? Agora tem o jogo entre Atlético Mineiro e Red Bull. Atlético, no The Athletic. De hoje? Já tive. De hoje. Já tive, não tenho mais. Isso, o setorista do Wolverhampton, do The Athletic, publicou, é o que o chat está falando, que não chegou a proposta do Fluminense. Que até ontem à noite não tinha chegado. Não precisa entrar lá no The Athletic para ver, só que eu não tenho a senha. A única coisa que eu assino é o Disney Plus, tá? Premium ainda. Premium. Ah, mas é a informação que tá lá e a gente vai confirmar também. E o Nino, Felipe? Como está a história do Nino? É o que pergunta ao Maicon César. O chat pergunta, a gente responde. Nós 3 temos informações, com o Chico também, aqui na ESPN. A questão do Nino é porque o Zenit, a gente vai reforçar novamente isso. O Zenit não vai liberar o Nino nessa janela de transferências. Tem o interesse do Palmeiras, o Palmeiras tem uma conversa bem positiva com o Nino, o Fluminense também tem interesse no Nino, e até no Flu me falaram que se ele tivesse uma sinalização positiva que o Nino voltaria para o Brasil, eles já teriam tentado a contratação. E o Fluminense, vale lembrar, tem um acordo verbal com o Nino, uma possível volta ao futebol brasileiro. E o Palmeiras também está tentando a contratação, mas a informação que até o Hernan e o Bruno Andrade podem complementar aqui é que o Zenit já avisou que não vai negociar o Nino nesta janela de transferências, apenas após a Copa do Mundo. Não é isso, Bruno Andrade? A gente tem dito isso dia sim, dia não, depois dia sim, o Zenit fechou a porta. O Nino não sai janeiro ou fevereiro, já estamos em fevereiro, enfim, o Nino não sai nessa janela de transferências. E eu vou ser muito sincero, eu não tenho a informação, aliás, muitos colegas da imprensa repercutiram ontem sobre um suposto eventual acerto com o Fluminense. Tendo essa notícia,
Sendo ela verdade, acredito eu então que é um negócio para o meio do ano. O Palmeiras, se conseguir contratar o Nino, é a mesma situação. Quem conseguir o acordo com o Zenit / Nino é um acordo válido para o meio do ano. Só que eu não tenho, do meu lado pelo menos, não sei se meus companheiros aí também têm alguma informação diferente ou enfim, algo mais novo, mas do nosso lado, ou do meu lado o Zenit novamente fechou a porta de forma oficial em relação ao Nino, janeiro, fevereiro, esse mercado de transferências. Está disponível para negociar no meio do ano. E agora é tentar confirmar e apurar, assim, essas situações não acontecem da noite pro dia, não é porque o torcedor do Palmeiras ou do Fluminense tem pressa que o negócio vai ficar mais rápido ou mais devagar. Depende muito dos clubes, das negociações, do Fluminense, do Palmeiras, quem aceita o meio do ano, quem não aceita o meio do ano. O que nós temos pode parecer pouco, mas não é, porque é uma informação importante. O Zenit novamente fechou as portas para liberar agora o Nino. O Nino só sai do Zenit no meio do ano, até então avaliado em 10 milhões de euros. Complementando a questão do Fluminense, esse acordo verbal, por exemplo, como é a questão do Arias. A gente vai explicar mais, o Hernan tem mais informações do Arias. Também no ESPN.com.br, eu já vou ler aqui para vocês. Boa. É que sim, o Nino também falou pro Fluminense que caso volte ao futebol brasileiro, o dia que voltar, vai dar preferência ao Fluminense. E, recentemente, em dezembro, o Flu tentou a contratação do Nino. Novembro, dezembro, é a mesma coisa. O Nino falou, não volto pro futebol brasileiro nesse momento. Pelo menos o Zenit falou que não vai negociar. Então, falou assim, tenho um acordo com você, acordo verbal, quero voltar pro Fluminense, mas seria só na metade deste ano. O Palmeiras entrou na conversa, quer muito a contratação do Nino, mas é difícil que aconteça nesse momento. Tanto porque a gente pode entrar no Palmeiras explicando a questão do Igor Júlio, que é um nome que saiu bastante nas redes sociais. Igor Júlio? Igor Júlio, zagueiro do Brighton. E já falamos muito aqui no Fala Fonte. Só arruma o GC aí. Nada... Nana, Nina... Nossa, não. O cara não sabe nem a... Nada, Nina, não? Ou... Nada, Nina, não. Nada, Nina, nada, Nina, não. É tá nada, certo. Nina, não ou nada, Nina, não? Nada, é que a gente tá... Nada, Nina, não. Então precisa arrumar. É um trocadilho, gente. Ah, é um trocadilho. Tá certo. De nada chegar. Desculpa. Vou trabalhar vocês aí, ó. Você que errou, pô, ficou ruim. Tô zoando. O chat tá reclamando aqui. Eu também achei. Pô, tá maluco. Igor Júlio, explicar a situação dele. O Palmeiras, ele tem interesse, fez uma consulta, mas não avançou em um negócio até o momento. É um zagueiro que está avaliado pelo Brighton, isso é uma informação que eu apurei de ontem para hoje. O Brighton até topa negociar o Igor Júlio, mas talvez só na metade do ano, mas entre 7 e 8 milhões de euros. Então, não é um valor alto por um zagueiro experiente, um zagueiro de Premier League, mas é difícil que ele saia nesse momento do futebol inglês. Cruzeiro também foi atrás, Palmeiras, é um zagueiro que pode entrar como opção agora que o Nino não vai acontecer. Mas é difícil que ele saia nesse momento do futebol inglês, Bruno. Os caras estão bravos aqui, ó. O que Igor Júlio não sei o quê. Pô, Matheus Henrique de Brito. Até o Zona Desaparecida falou no chat. É Nananina não. Nananina não. É o Galindo que se inventa. Eu arrisco dizer que, com todo respeito aos nossos telespectadores do chat, mas eu arrisco dizer que metade ou mais a metade que critica o Igor Júlio nunca viu um jogo dele. Não, o cara mandou aqui. É muita coisa. Exatamente, o cara mandou aqui, ó, o Igor Júlio é bagre. Mas é o comentário mais fácil de se fazer quando você não conhece. Você viu, quem tá falando aqui é o Matheus Henrique. Você tá achando que eu tô muito calado? É porque você tá apurando, né? Vocês estão achando que eu tô muito calado? Eu tô. É porque eu tô... Só pra nossa audiência aqui, ó. Fiquem com a gente, palmeirenses, torcedores do Fluminense, chamem, compartilhem essa live porque tem novidade do caso Arias, tá? Bom. Tem novidade quente. Então vamos, só quando chegar 2 mil curtidas? Pô, é boa isso aí. Se você quiser, velho. 2 mil curtidas. Você senão, que manda. A gente pode falar, Hernan, do Arias? Então, vamos lá. A informação que eu apurei aqui agora é que o Fluminense está tentando conversar com o Wolverhampton para convencer o Wolverhampton a fazer o negócio do Arias com o Fluminense, obviamente, num valor abaixo de 25 e usando o argumento da boa relação entre Fluminense e Wolverhampton na ida do Arias para o clube inglês. Então, assim, temos uma boa relação, ele foi para lá depois do Mundial, teve um parcelamento, teve uma boa negociação, foi uma negociação tranquila, agora vocês estão topando vender o jogador, a gente tem muito interesse, a gente está pagando ou está ofertando para vocês um valor que é acima do que a gente está vendendo para vocês, porque lembrando o fixo foi 17 milhões de euros e o Fluminense está colocando um valor acima dos 17, né? Então, assim, o Fluminense está tentando usar um convencimento ao Wolverhampton, usando a história que o Arias tem com o Fluminense
para ver se consegue fazer com que o Wolverhampton tope fazer negócio com o Fluminense nesse momento. O Palmeiras está chegando agora, o Palmeiras tudo bem, está com uma oferta maior e tal, mas o Fluminense é quem tem a história. A gente é quem tem a boa relação. Por que não a gente não pode fechar um negócio aqui? Então o Fluminense está tentando fazer esse tipo de convencimento. Está tentando conversar com o Wolverhampton desde ontem para ver se consegue convencer o clube inglês a fechar esse tipo de negócio num valor abaixo do que o Palmeiras enviou a proposta. Isso que está acontecendo nesse momento. E aí, como ainda não teve uma resposta final, não respondeu de maneira oficial o documento. Então, dizer que ainda não respondeu não é totalmente errado. Entendi. Só que tem uma resposta? Tem. Tem uma negociação que está acontecendo nesse momento que o Fluminense tenta convencer o Wolverhampton com todo esse argumento de uma boa relação com o clube inglês, de uma relação de idolatria que o torcedor do Fluminense tem com o John Arias, mas, repito, a informação que eu apurei agora é num valor abaixo da oferta do Palmeiras nesse momento. E o Fluminense também tem alguns valores a receber do Wolverhampton, né? Isso pode entrar nessa história. Não, isso está nessa história. Isso está nessa história. O Bruno Andrade, até pela experiência que você tem aí na Europa, essa questão de boa relação, ela pode ser suficiente para convencer os ingleses a fechar um negócio, mesmo que sendo que o valor seria abaixo do Palmeiras? Do oferecido pelo Palmeiras? Com certeza é um ponto positivo, mas coloco outro ponto positivo acima até e bate muito com o que recebi agora, até compartilhei mais cedo agora com o Hernan e com o Felipe, requer mais apuração evidentemente, mas para além da boa relação entre clubes, que pode facilitar o negócio, mais vale muitas vezes você receber -2, -3, mas manter a boa relação, até porque depois o Wolverhampton pode fazer mais negócio com o Fluminense no presente ou no futuro, enfim. Outra questão é que o Fluminense conta com o apoio do jogador. O jogador, por enquanto, e a informação que eu tenho, não disse sim claramente para a proposta do Palmeiras. Não tendo esse sim do lado do jogador, o Palmeiras vê o Fluminense se organizando nos bastidores. Então é muito claro que o Fluminense tenta a redução, como disse o Hernan, um acordo diferente e a favor desse imbróglio ou desse esticar das negociações é o Arias, entre aspas, eu não vou dizer empurrar com a barriga, mas demorar para dar o sim concreto para o Palmeiras. Enquanto o Arias não fechar com o Palmeiras, depois o Wolverhampton até pode aceitar a proposta do Palmeiras. Só que o Arias pode falar o seguinte: não, eu não quero o Palmeiras agora. E isso abre as portas para o Fluminense tentar e chegar ao encontro o mais próximo possível do valor que pede o Wolverhampton. Então, ou seja, não é uma novela fácil, porque há também o lado do jogador, que prefere claramente o Fluminense, e não é só uma questão pública, é uma questão agora mesmo factual. O jogador, por enquanto, não disse um sim claro para o Palmeiras, e não tendo esse sim, o Fluminense se viu ainda mais forte, ainda mais preparado para buscar esse acordo com o Wolverhampton, porque depois com o Arias é uma questão muito mais simples. Então não é um negócio tão simples para todos os lados. No caso do Fluminense encontrar o melhor valor, aquele que se ajusta ao seu orçamento, e no caso do Palmeiras, que atingiu o melhor valor, mas falta o convencimento em relação ao jogador. E voltando um pouco à questão do Arias, porque aqui, cara, esse negócio do Arias aí vai ficar até o final da nossa live aqui. Vamos embora. Diante dessa recusa do Wolverhampton, e obviamente uma conversa que ainda acontece entre Fluminense e Wolverhampton na tentativa de um convencimento para tentar fechar pelo valor de 20 e tal, um valor abaixo dos 25 que o Palmeiras enviou, o Palmeiras já começa a se movimentar. O Palmeiras já começa a trocar e-mails com o Wolverhampton na tentativa de tipo, olha, já que vocês não vão sinalizar, ou o Fluminense não sinalizou abaixo, como é que fica a situação? Quais os próximos passos aqui para a gente poder avançar e já poder ir no jogador e poder finalizar essa operação? Então, o Palmeiras já começa a sinalizar com documentos via e-mail para o Wolverhampton para entender quais são os próximos passos para finalizar essa negociação. Wolverhampton, posso ir no jogador? Wolverhampton, posso efetuar aqui a negociação com ele, oferecer aqui o salário, fechar aqui a questão das comissões, das luvas e tal? E o Palmeiras, repito, tem no seu escopo de proposta 4 anos de contrato com o John Arias. 4 anos de contrato com o John Arias. Então, assim, o Palmeiras já começa a trocar
e-mails, documentos com o Wolverhampton para esse caminho que agora está livre depois da recusa de 20 de euros, mesmo com a tentativa de convencimento do Fluminense. Mas o Fluminense, até para eu entender, então, a gente está apurando aqui, então o Fluminense ele ainda segue tentando, Não, né? o Fluminense está no páreo. Sim, aí o Palmeiras é o seguinte, ó, acabou o tempo e tal, então vamos lá, pessoal, o documento tá aqui, assina porque a gente quer fechar. É isso, não é? Palmeiras, Vou levar. Eu falei, o Palmeiras está confortável nessa negociação? Está confortável, mas o Palmeiras agora começa a se mexer, mandando e-mails, né, documentando toda essa situação, dizendo, opa, já que passou o prazo, 3 dias, e a gente tem aqui notícias de que vocês recusaram, a gente quer agora o próximo passo, saber como é que a gente vai finalizar essa história com o Arias. Então, querendo ou não, é um movimento do Palmeiras de querer acelerar essa negociação para fechar. Agora, repito, vamos com cautela, vamos passo a passo. O próximo passo é Palmeiras conversar com John Arias se acertar com o Palmeiras. Esse é o próximo passo. Bom. O Palmeiras está com o caminho livre para contratar John Arias. O Fluminense tinha até a noite da última quarta-feira para cobrir a proposta de 25 milhões de euros, cerca de 154 milhões, feita pelo Verdão ao Wolverhampton da Inglaterra, mas não cobriu. O clube carioca enviou uma oferta de 20 milhões de euros e o clube inglês prontamente recusou. O acordo entre as partes na venda de Arias era que a prioridade serviria apenas se o valor fosse maior que a de uma outra proposta. O Fluminense não conseguiria chegar a esse montante e entende que atingiu seu limite financeiro. O próximo passo do Palmeiras agora é alinhar todos os termos e condições com John Arias e seu representante para sacramentar o negócio. Arias ainda tinha algumas dúvidas sobre voltar ao Brasil, mas Leila Pereira chegou a conversar com o jogador e para mostrar o projeto palmeirense. Pessoas próximas enxergam o meia mais propenso a aceitar. Um fator que pesa é a situação do Wolverhampton, que está muito perto da queda para a segunda divisão da Inglaterra. O meia-atacante de 28 anos é um dos principais jogadores da seleção da Colômbia e quer estar em boas condições para disputar a Copa do Mundo deste ano. A ideia do Palmeiras é buscar jogadores de peso para o elenco, que teve as saídas de Everton, Michael, Aníbal Moreno, Facundo Torres e Rafael Veiga. E, por enquanto, apenas a chegada de Marlon Freitas. O clube tem até o dia 3 de março para registrar novos atletas. Além de Arias, o zagueiro Nino, atualmente no Zenit, e o volante Danilo, do Botafogo, são outros alvos do Palmeiras no mercado. O Palmeiras venceu pela primeira vez neste Brasileirão e com estilo goleada por 5-1 sobre o Vitória, nesta quarta-feira na Arena Crefisa Barueri, pela segunda rodada do campeonato. Murilo, Gustavo Gomes, Maurício, Alan e Sosa fizeram os gols do Verdão, enquanto Dudu descontou. A goleada do Palmeiras sobre o Vitória foi a maior registrada na história do confronto em jogos do Campeonato Brasileiro. O placar superou um 4-1 construído pelo rubro-negro no Barradão na edição de 2000. O Palmeiras tem 4 pontos após 2 jogos neste Brasileirão e está em segundo lugar, atrás apenas do Bragantino, com 6 pontos em 6 possíveis. O Vitória, por sua vez, para nos 3 pontos conquistados na estreia. A equipe de Jair Ventura está na 11ª colocação. O Palmeiras volta a jogar domingo no clássico contra o Corinthians na Neoquímica Arena pelo Campeonato Paulista. Já o Vitória atua sábado contra a Jequié pelo Campeonato Baiano. No Brasileirão, o Leão enfrenta o Flamengo terça-feira no Barradão, enquanto o Verdão visita o Inter quinta no Beira-Rio.